A minha irmã vira e fala assim, perdi, Georgette, eu não sabia onde eu tava, e por isso que ficou Me Perdi, Georgette. Mas eu era sério porque eu era travado na televisão, né? Fala, família, mais um episódio do Conversas Rádio Disney. Eu sou o Serginho Brali, obrigado pelo play de sempre, obrigado pelo carinho, pela companhia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje vamos falar com ele, trocar uma ideia com ele, medalhista olímpico, já ganhou várias medalhas, inclusive 5 de ouro, já Pan-Americano, Mundial, Olimpíada, também transita bem nas quadras do entretenimento. É ele, aniversariante de hoje, inclusive, aniversariante do dia, Diego Hipólito. Muito prazer, que honra, né? Tô muito feliz, primeiro por ser meu aniversário hoje. Tô trabalhando até no meu aniversário, tô brincando, não tem problema. Isso aqui não tem aniversário. Mas tem que ser assim, não é? Isso que é importante. Estou aqui em São Paulo, voltando, na realidade, para mais um projeto que eu já tinha iniciado na arte e na cultura. Estou há 3 anos fazendo parte de circo. Fui mestre de cerimônia já do Abracadabra, que é o circo que eu tô voltando. Sou medalhista olímpico, como você falou. 5 medalhas em campeonatos mundiais. Eterno ginasta, né? Que eu acho que é o mais importante. Mas sempre um artista. Sim. Eu quero saber o seguinte. Vamos falar de circo, vamos falar de tudo hoje aqui. Vamos. Mas eu quero saber como tudo começou. Como você falou, quero ir para esse caminho aqui. Então, eu com 7 anos de idade, eu iniciei na ginástica por influência da minha irmã. Eu nasci em Santo André, por mais que meu sotaque predominante seja do Rio de Janeiro, porque eu fiquei 30 anos no Rio. Então, o maior tempo da minha vida foi no Rio de Janeiro, e aqui foi menos de 8 anos que eu fiquei. Então, com 8 anos de idade, eu fui para o Rio de Janeiro por intermédio da minha irmã, que tinha sido contratada pelo Flamengo, com 10 anos de idade. E lá a gente teve uma história que eu considero uma história de muito sucesso, porque foi uma história de uma família pobre, que no Rio de Janeiro passou necessidades de não ter o que comer, de coisas assim mais sérias, mais graves, que parte pela questão mais próximo da miséria, que é muito mais grave, que é até mais próximo que as pessoas acham da realidade de muitos brasileiros, mas é distante, como é um pouco distante da gente, a gente às vezes não tem noção da dimensão. Só que isso me fez chegar na tênue de ser uma pessoa, um campeão para a vida mesmo, porque eu fui vendedor ambulante na praia de Copacabana, e isso, Deus me deu um talento que foi a ginástica. Então, com isso, eu com 11 anos de idade, eu já pensava que um dia eu seria um medalhista mundial. Eu lembro que tem entrevistas minhas na Globo com 11 anos de idade falando que ia ser campeão olímpico e campeão mundial. Muito genial isso, com uma criança falar isso, né? E aí eu fui medalhista mundial, primeiro campeão do mundo da história, e quando eu deixei de ser atuante na ginástica, que tem cerca de 8 anos agora, que foi quando eu fui medalhista olímpico, por sinal, gente, já Jogos Olímpicos, que está sendo em Paris, vai ser em Paris, dia 26 inicia a abertura. Sou o comentarista oficial da Globo da ginástica, estarei lá diretamente com todos os ginastas, mas quando eu comecei... Me perdi, Georgette. Vamos aqui, gente. Me Perdi, Georgette é um meme da ginástica, porque a minha irmã foi pra uma competição e ela falou Me Perdi, Georgette. Quando fala Me Perdi, Georgette é uma coisa da ginástica. Por que o Georgette? Dá pra explicar? Georgette é a treinadora da minha irmã, que foi por conta dela que a gente foi pro Rio de Janeiro, que teve uma competição que a minha irmã fez as acrobacias, e na última acrobacia ela foi correndo, fez a estrelinha e o flick desistiu. E aí na hora, a Georgette muito brava, assim, muito brava. E as câmeras, tipo, como era ao vivo pelo Sport TV, televisionado pelo Sport TV, tinham sonzinhos que ficam assim próximos. E a Georgette não sabia que o pessoal tava escutando ela. Mas ela vira e fala um palavrão. E aí depois a Daniela a minha irmã vira e fala assim: perdi, Georgette, eu não sabia onde eu tava. E por isso que ficou Me Perdi, Georgette. Aposto que tem até a figurinha no WhatsApp. Tem a figurinha no WhatsApp. Pelo fato da irmã também estar nessa mesma carreira, ajuda? Vocês me influenciou total pra eu ter me tornado um campeão. Porque, assim, a Dani foi a minha referência de esportista juntamente do Ayrton Senna. Eu via como as pessoas valorizavam a minha irmã e eu queria ser como a minha irmã era. E é um esporte predominantemente feito por mulheres antigamente. Hoje em dia temos muitos homens que fazem, mas é um esporte mais praticado por mulheres do que por homens. Então, tinha um rótulo também de ser quebrado porque eu queria mostrar também meu valor. Só que isso foram muitos anos depois, né? Tipo, eu fiquei
A gente ficou durante uns 8 anos passando por situações muito precárias, 6 meses sem energia, 8 meses sem energia, vendendo bebida na praia, com condições que eram fora da minha realidade, da realidade de muitas pessoas, né? Então, quando a gente conseguiu chegar num patamar melhor, foi porque a minha irmã conseguiu ir para o Campeonato Mundial de 2001 e lá ela foi a primeira medalhista mundial da história da ginástica. Então, depois disso, eu vi como as pessoas valorizaram o resultado da minha irmã e eu queria muito aquilo, eu achava muito interessante. Não ser a Daniele, mas ser como a Daniele, ser mais até do que a Daniele, trabalhar tanto como a minha irmã tinha trabalhado e colher os frutos dentro no esporte, né? Então, quando eu iniciei a minha carreira, com cerca de 7 a 8 anos de idade, eu não imaginava que eu ia ser ginasta. Quando eu era criança, eu achei que eu ia ser cantor. Nada a ver. Mas Deus me deu um dom ali, que era um talento, que era que não deixava de ser um meio artístico, que é a ginástica artística. A antiga chamada de ginástica olímpica, ela era chamada de ginástica olímpica porque, dentre as modalidades que tem de ginástica, ela era a única que levava aos Jogos Olímpicos. Hoje, a ginástica de fita, lá, a rítmica, também leva para os Jogos Olímpicos, que teremos brasileiras competindo. A ginástica de trampolim, que é a cama elástica, o pula-pula, também leva, que teremos também participantes, tanto homens quanto mulheres nos Jogos Olímpicos. E a ginástica olímpica, que é a ginástica que era chamada de ginástica olímpica, que o nome é artística, que teremos as meninas competindo com equipe e também 2 homens competindo. Um já classificado hoje é o Diogo, e a outra vaga, que é do Brasil, será disputada amanhã, depois de amanhã, que é o que eu vou televisionar também pelo Sport TV, pelo Nori, pelo Caio, pelos outros brasileiros que vão disputar. A probabilidade muito maior é do Nori. Acho que até por meritocracia, porque o Nori foi medalhista 3 vezes esse ano em Copas do Mundo. Eu acredito que o mais próximo seria o Nori, porque ele é o que está mais próximo de ser medalhista. Você falou desse lance do comentarista, então vamos atacar um pouco de comentarista aqui. Como você vê o cenário do Brasil hoje nas próximas Olimpíadas? A gente tem muitas chances na ginástica. Assim, a ginástica chega provavelmente como um dos principais esportes dos Jogos Olímpicos. A gente tem o maior fenômeno que a gente já teve na história, que é a Rebeca Andrade, que tem chance de pelo menos 5 medalhas em uma edição. Uma mulher preta, referência nacional. Ela tem chance de 5 medalhas. E pode ser que 6 também, mas o mais próximo eu acredito que 5. Que eu acho que a trave de equilíbrio é um pouco mais difícil. Por mais que ela seja medalhista mundial nesse ciclo, é o mais difícil que eu acho para ela ser medalhista. Os outros todos ela tem chance. Ela tem chance no individual geral de mínimo prata, porque ela disputa diretamente com a Simone Biles, que é o fenômeno da história do esporte. Mas ela é muito melhor que a terceira colocada, tecnicamente falando, e muito próxima e similar a Simone Biles. A Simone Biles, tecnicamente, de ginástica, ainda tem mais ginástica que a Rebeca. A Rebeca é mais limpa que ela. Aí ela tem muita chance de ser campeã olímpica de salto. Eu acho ela a melhor olímpica, eu acho ela tecnicamente melhor que a Simone Biles no salto, só que a Simone Biles tem um salto mais difícil que o dela. Então, se a Simone Biles chegar e for bem, a probabilidade pode calhar para ser para ela, mas eu acho que a Rebeca tem muita chance de ser a bicampeã olímpica de salto, primeira bicampeã olímpica da história da ginástica. Ela tem muita chance no solo de medalhar também. A música dela é muito interessante, tem partes da Beyoncé, ela faz ainda uma parte que era de músicas antigas, é um mix de músicas que foram colocados. Nas barras paralelas, que é aquela paralela que tem uma em cima e outra embaixo, ela também tem chance. E a equipe, pela primeira vez, também tem chance de ficar... Eu acho difícil disputar com os Estados Unidos, mas nada é impossível numa final, né? Os Estados Unidos é o país que a gente mais deve ficar esperto hoje? Mais Estados do que uma Unidos China? Os Estados Unidos atualmente é o melhor país da ginástica, assim, indiscutível no feminino. Nós também temos chances com a Flávia Saraiva na trave e no solo. E nós temos muita chance também com o Nori, que ele ainda não está classificado, mas eu acredito que vai na barra, porque ele fez uma temporada muito boa. O Nori é desse ciclo medalhista mundial, ele é um campeão mundial de barra, bronze de barra mundial, e já foi medalhista olímpico. Então ele sabe o que é chegar naquele cenário e conduzir de uma maneira positiva, porque eu sempre falo para as pessoas que quando você chega numa grande competição, o que vai fazer e definir até no de ser um medalhista e um campeão
é a felicidade. Se você faz com maestria, tá lá, tá gostando, tá curtindo, é o que faz dar certo. Eu queria saber disso, a concentração. A gente vê a concentração no futebol, que também é muito pesado. A concentração para uma competição, para uma Olimpíada, para um Pan-Americano, é tão puxada quanto a concentração de um futebol? Vocês não podem sair, não podem... A concentração de todas as modalidades é muito similar. Eu acho que o futebol é até um pouquinho menos regrado do que os esportes chamados de amadores, que são os esportes olímpicos. O que acontece com o futebol é que existe uma grande massa envolvida de mídia, de milhões financeiramente falando. Então, a cobrança ela acaba sendo um pouco mais focada nesses atletas, mas eles já têm uma responsabilidade muito grande. Eu acho que fica um pouquinho pior em cima dos atletas olímpicos, porque parece que só existe uma única competição de 4 em 4 anos para os esportes olímpicos. E não existe só uma competição. Existe mundial, uma vez por ano, existem etapas da Copa do Mundo, existem torneios nacionais, existem vários amistosos, só que como a única grande competição televisionada é os Jogos Olímpicos, acaba que a responsabilidade em cima desses atletas se torna muito grande. Mais por parte do atleta para mostrar o trabalho dele. Porque eu falo muito para as pessoas que eu sou muito privilegiado, porque eu sou de uma geração da televisão que me fez me tornar grandioso por conta dos meus resultados. Do que seria se o Diego Hipólito fosse bicampeão mundial, 5 medalhas mundiais, todas as minhas medalhas de Copa do Mundo e ninguém soubesse. Então, é muito bom ser reconhecido pelo seu próprio trabalho. E também a questão de sempre se reinventar, porque a minha história, como ela foi feita de muitas quedas, vitórias, derrotas, ficou muito humanizado. Que eu caía, chorava, ia lá, tentava de novo, aí não conseguia às vezes, depois eu conseguia. Isso fez chegar e calhar muito no coração das pessoas que falam, cara, esse cara é igual a mim. Que eu passo isso no meu dia a dia. Pô, meu chefe fez isso comigo. Ah, nossa, eu tive esse problema. Nossa, não consegui aquela promoção. Dessa vez eu consegui. E a vida, ela é muito cheia de obstáculos. E aí eles se identificam com a sua história. Sim, exatamente. E é que a televisão fez muito isso. E como os DDDs, o Diego, a Daiane e a Daniele foram muito precursores da modalidade, acabou que isso foi muito favorável para mim e eu agradeço a Deus, né? Mas eu acho que a gente tem que pegar... Agora, daqui pouco tempo, que inicia dia 26, um pouco mais de um mês, né? A gente estreia os Jogos Olímpicos e a ginástica começa no dia 27. A gente tem que voltar a ter um pouquinho mais do amor pelo esporte, porque ele inclui, ele educa, ele disciplina, ele dá oportunidade de vida, de chegar em lugares, de ser um campeão mesmo para a vida. Não a questão do brasão, subir no pódio. Eu acho muito bom subir no pódio. Ele abrilhanta todo o resultado. Só que todos vão lá para o mesmo objetivo. Então, e tem algo que eu sempre corrigi muito as pessoas, porque eu lembro quando a gente teve uns Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro em 2007, que as pessoas ficavam torcendo contra, gritando, torcendo contra. E eu falei que essa não é a cultura da ginástica. Que a gente tem que mudar isso, porque todo mundo trabalha muito. Um tem mais talento, outro tem menos talento, mas todo mundo trabalhou o máximo para ali. E ali, para mim, é um momento de mérito. Em Pequim, por exemplo, eu era o favorito olímpico. Tecnicamente, eu era o melhor, mas eu caí na final. Então, quem foi o campeão olímpico? Foi o campeão olímpico até hoje, que foi o Zhu Kai, que era um chinês. Não tem essa, ninguém tira o resultado dele. Então, só que a gente torce para que todos cheguem nesse momento e acertem. Por isso que aqui eu não posso ser, quando eu vou ser me perguntada do resultado dos brasileiros, que pode conquistar, eu não vou ser mentiroso de pegar e falar assim, não, os brasileiros vão ganhar tudo, eu torço para que ganhem tudo, mas a realidade tem que ser em ver quem foi o melhor daquele único momento. A ginástica só tem uma chance para definir a competição. É uma chance na classificatória e, se pegar a final, uma única chance na final, que define em 4 anos de treinamento. Mas é difícil não só assim para os brasileiros, é difícil para o mundo inteiro. Todo mundo chega lá focado para que consiga um resultado em um único momento que defina anos de treinamento, anos de luta. Então a gente tem que torcer muito a favor. O outro atleta está competindo, a arte é muito bonita. E isso que eu gosto da ginástica. Eu vejo isso, eu linko muito com a questão do circo, porque a ginástica artística é um show.
Você entra lá, as mulheres têm a música no solo, tem o balé, e a arte, ela tem muito disso. Depois que eu entrei no circo, eu melhorei uma cultura muito legal, porque eu me cobrava muito quando eu errava. Fui cruel comigo diversas vezes nas minhas quedas em entrevistas. E quando o circo, ele mostra que tudo tá certo. Às vezes tá acontecendo algumas coisas lá atrás do telão, atrás... Fala coxia ou coxia, né, que fala? Backstage. Backstage. Não, fica mais legal falar coxia. Como se fosse do teatro, né? Produção de circo. Você prefere backstage? Backstage, tá, então tá bom backstage. É muito absurdo tudo que acontece pro espetáculo acontecer pras pessoas. As pessoas não têm noção da dimensão de coisa que acontece, de problema, do aparelho que quebra, uma pessoa que ficou doente na hora, aí acontece de tudo. E quando sai lindo. E mesmo se tiver o erro que se chama o H, né? Que muitas vezes a gente erra de propósito para ter mais palmas, né, gente? O importante é o pessoal sair de lá com a energia do coração. Caiu no exercício, não tem problema. Vai fazer acrobacia, ela repete, pede pro pessoal aplaudir, pede ajuda. Então, o circo me ensinou que tudo sempre tá certo. O importante é a gente levar alegria para as pessoas. Quando eu chegava num ginásio de competição, eu sempre gostei muito de plateia, né? Eu sempre fui muito exibicionista na minha carreira inteira. Eu lembro quando eu treinava no Flamengo, que tinha... que era tipo um aquário que a gente treinava. Tinha o ginásio e tinha tipo uns vidros que o pessoal passava, às vezes, e assistia. Eu ficava para fazer as minhas acrobacias para me motivar, eu ficava sempre esperando alguém passar. Quando alguém passava, você ia correndo e chegava, pá! Bem na hora a pessoa passar, você tá lá. E só essa hora que eu conseguia fazer bem. Quando não tinha ninguém eu ficava miúdo, triste, sisudo, brocochô. Era uma motivação desde aquela época. A minha motivação sempre foi a pessoa me ver competindo e assistindo meus treinamentos. Então, quando eu ia nas competições, eu fazia uma grande confusão. Eu fazia as pessoas gritarem meu nome, eu gostava, eu animava aquilo, que é o que eu aprendi também no circo. Eu vejo que existem dois Diegos. Um Diego artista, que eu sempre fui, da ginástica artística, mas um Diego depois que eu tive meu instituto, que eu atendo 200 crianças beneficentes, e um Diego depois do circo. Mudei a minha cabeça muito, ela ampliou muito. Às vezes a gente acha que a gente não pode chegar até os lugares porque uma pessoa fala que você não pode. Muitas pessoas vão falar que você não podem. Várias portas vão se fechar. Várias situações vão ser dificílimas. Mas se você decide ter bom ânimo e trabalhar duro e ir em busca dos seus sonhos, que é isso que é o circo, ir em busca dos sonhos, não tem como não dar certo. Porque a positividade e a palavra de bom senso, falando bem a seu próprio favor e a favor das pessoas, transporta a gente a se alimentar do bem. Sim. Então, eu falo isso todas as vezes, que quanto mais a gente se alimenta do bem, melhor a gente vai ser. E eu sempre falo também que a gente nunca pode deixar ninguém dizer até onde os nossos sonhos vão. E muitas vezes isso é herdado da nossa própria família. Sei lá, o seu pai se frustrou em uma coisa, no futebol, sei lá, ele quer que você seja jogador. E não é isso. Não é sobre isso. A arte, a cultura é sobre fazer o que você ama. Então, e no esporte também tem que ser o esporte que você ama. E se não ama estar dentro do esporte, não tem que fazer. O esporte, ele é saúde. Ele tem que propagar, na realidade, o interesse que eu sempre falo, que eu gosto que as pessoas estejam na academia para praticar saúde, para diminuir muitas vezes o colesterol, se os exames estão em dia, tá tudo bem, mas eu acho que o esporte, ele é isso, né? E a arte, na realidade, é transportar para que a gente leve alegria no olhar das pessoas, pro coração das pessoas, que você fale uma palavra de bom ânimo. Eu sou cristão, tá? Independente de qualquer religião, que nós somos um país laico, que cada um tem o direito de acreditar no que quiser, eu sou cristão. E eu vejo que em cima das minhas crenças, a gente tem que, na realidade, sempre motivar o próximo. Então, quando você chega no circo e você vê lá uma palavra muito legal, os palhaços fazendo as pessoas sorrirem, os números com atrações nacionais e internacionais, assim, de um nível surreal. Um telão de LED que você se sente num show, os movies que você sente no show, um ar-condicionado que te dá conforto, uma cadeira acolchoada que te faz se sentir num lugar bem, mas tudo aquilo que você fala assim, caramba,
a sensação que tem quando vai no circo, no Abracadabra, o circo musical... Vamos falar dele já, um monte de coisa legal. Mas é que eu falo muito disso porque é o que eu vivo de circo mesmo, Sim. de arte. É uma sensação que você fica assim, caramba, que legal, isso tem no Brasil. E a arte, ela entrou na minha vida, eu falo muito, tá? Se você quiser... Não, vamos que vamos. Se você quiser me perguntar alguma coisa, você levanta a mão. O podcast hoje aqui tem 6h30, dá tempo de falar tudo. Você pode, ó, se você precisar falar comigo, tá, gente, ó, por favor, levanta a mão aí, faz a perguntinha, fala assim, ó, oi, meu nome é tal, tenho tantos anos e sou da tal cidade. Vamos fazer uma parada Tá meio altas horas. Oi, meu aqui, nome né? é Diego Hipólito, tenho 38 anos hoje, sou de Santo André e eu queria fazer uma pergunta. Eu quero saber o seguinte, então, vamos lá, vou fazer uma pergunta. Você falou que gosta de plateia, você falou que desde... Quando você tem uma plateia do mundo inteiro te assistindo nas Olimpíadas e você vai entrar ali, o que passa na sua cabeça? Então, engraçado. Quando eu fui para os Jogos Olímpicos, que eu tinha caído nos Jogos Olímpicos de bunda, caído num segundo Jogos Olímpicos literalmente de cara. Quando eu fui partir para o terceiro, eu não era tecnicamente bom quanto era no primeiro. Nunca. Eu estava num momento da minha carreira já descendo de corpo. Foram 11 cirurgias. Eu operei 3 vezes meu pé direito, 1 vez meu pé esquerdo, 2 vezes o joelho direito, 2 vezes o ombro esquerdo, fora os enxertos, mais a minha cirurgia da coluna, que eu tenho 16 pinos, mais meus 2 pinos do pé. Então, eu tinha um corpo já muito debilitado nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Só que eu tinha minha cabeça. E por isso que eu falo sobre sonho, né? As pessoas falam, não, tá velho, tá experiente. Não existe idade. Todo mundo vai envelhecer. Sim. Tomara que todo mundo envelheça. É o ciclo da vida. E envelheça bem, né? Envelheça bem. O meu foi as parcerias, tá, gente? Muito obrigado, tá? Obrigado, meus arrobas, que me ajudaram aí a dar uma consertada no rosto, dar uma puxada pra cá. E aí, quando eu cheguei nos Jogos Olímpicos, quando eu fui pra final, que assim foi... De ser medalhista não, de ser finalista já tinha sido algo muito de outro mundo. Os finalistas daquele dia tinham 8 finalistas, eu e mais 7. Eles tinham 10 anos a menos que eu. Eram muito jovens, eu muito mais experiente que eles, só que eles tecnicamente, alguns melhores, outros... Era o momento. Quando eu subi tem 1,30 m que tem para subir os degraus, para subir no tablado, né? E nessa hora eu tava muito nervoso, pensando, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu tive o conselho do meu treinador daquele momento, que era o Marcos Goto, falando assim, olha, eu acredito em você. Você fez por onde, você merece. Isso me deu uma confiança, mas mesmo assim você tem que andar. As pessoas gritando muito o meu nome. E na minha cabeça só vinha... Eu tava com a minha perna tremendo muito, pensando, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu tinha muito mais a perder do que ganhar naquele dia. Se eu falho novamente... e caio novamente, porque já tinha caído de bunda e de cara, só podia ser de lado agora. Mas, ou ficar de pé. Então, eu não tinha escolha de verdade, eu tinha que acertar. E isso, pra mim, era uma responsabilidade muito grande, porque o meu resultado naquele momento era de pessoas que acreditaram em mim a minha carreira inteira. E eu tava ali, mais uma vez. Do iceberg ali. Sim. E aí eu me ajoelhei no tablado, porque tem... pouquíssimo tempo para você entrar. Quando lança a luz verde, você tem 30 segundos para se apresentar, senão você tira 0. Caramba. Você é eliminado da competição. E eu me ajoelhei porque eu estava muito nervoso. E naquele momento, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte. Eu primeiro pensei, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Porque eu estava muito nervoso. E me veio uma força tão grande, que eu considero Deus, que eu falei assim, Diego, o que você está fazendo da sua vida? Levanta essa cabeça, você merece estar aqui, você fez por onde. E quando eu levantei, não tinha mais como eu errar. Minha primeira acrobacia era a acrobacia que eu caí de cara em Londres. Minha segunda acrobacia é que eu tinha caído de bunda em Pequim. E a última, que era para finalizar, era uma acrobacia nova, mas tipo, eu enfrentei meus medos naquele momento. A minha queda olímpica de 8 anos antes... eu fiz na segunda acrobacia. A minha queda olímpica de 4 anos antes, eu fiz na primeira acrobacia. E quando eu finalizei, a sensação de dever cumprido, de brasileiro que luta tanto, porque nós somos uma geração, não é só uma geração, nós somos todos muito perseverantes, né?
O brasileiro, muitas vezes, só de levantar, ele já tá tendo uma vitória, né? Tem uma garra, surreal. E nós somos diversos aqui. O brasileiro faz... pode ser uma bobeira, mas você vê as coisas de criatividade que você vê na internet. É surreal. O brasileiro é muito criativo. Agora a NASA vem, né? O famoso Agora a NASA vem. Sim. E eu queria saber também esse lance. Você falou de superação, você falou da época das praias em Copacabana, que você... Eu quero saber como você conseguia conciliar o seu trabalho diário, mas também... você ia pro esporte, porque de repente tem muita gente que tá vendo agora e tem um trabalho, mas que trabalho diário, quando você tava lá na praia, que você falou que passou dificuldade, quando você tava... eu era muito jovem. Nessa época, como você conciliava os dois? A garra pra querer o esporte, mas também o seu trabalho, as coisas que você fazia. Então, isso é muito legal, porque isso acho que dessa maneira eu acho que eu nunca contei pra ninguém. Porque a gente era pobre de ficar 6, 8 meses sem energia. E, tipo, R$10 era muito dinheiro pra gente. Muito, muito. Por isso que eu valorizo muito a cada suor que eu tenho de trabalho, cada dia que eu tô vivo, que eu posso, na realidade, contribuir para as outras pessoas. A gente não tinha o que comer dentro de casa, a gente tinha que andar 2 horas até o ginásio para ir treinar. E ainda tinha a questão de trabalhar na praia. A praia era mais final de semana, porque eu treinava de segunda a sábado, e eu estudava de segunda a sexta. Eu nunca deixei de estudar. E no sábado, depois do treino, que eu era vendedor ambulante, e no domingo. Então, na realidade, era uma semana inteira intensa de trabalho, porque a minha mãe tinha que fazer as nossas alimentações em casa para a gente poder comer, que ela levava em marmita. Então, era tudo muito montadinho. A gente não tinha muita opção, né? Às vezes, quando a gente reclama e a gente não tenta se colocar no nosso próprio lugar, a gente tem que pensar que sempre tem alguém que a nossa vida é o sonho dela. Que nós temos muito hábito, que isso é do humano, de depreciar nossos feitos. Da questão de, cara, poder ter uma oportunidade de acordar com saúde. A gente teve uma pandemia 600 dias atrás, mais ou menos. A gente não podia se abraçar. Todo mundo foi afetado diretamente ou indiretamente pela pandemia. Então, é a hora da gente pegar e olhar e pensar que acima das nuvens sempre tem um sol brilhando. Sempre. Mesmo quando está tendo uma tempestade. Então, a gente tem que sempre pensar que o sol nunca deixa de brilhar. E isso é algo que... essa força que eu tive e tenho, que eu sou uma pessoa muito forte, mas as pessoas que são fortes, elas têm sentimentos como todas as outras têm. A questão de ser forte, todo mundo é forte. Cada um no seu limite. Mas isso eu herdei muito da minha mãe, porque a minha mãe, ela pegava e ela conseguia as coisas sempre. E eu olhava nela sempre com esperança. Caramba, se isso faltar hoje, o que eu vou fazer? E tava lá sempre minha mãe, sempre minha mãe. E o que eu vejo, assim, é que a gente tá com os valores extremamente trocados. As pessoas, elas amam mais um carro do que elas amam mais uma outra pessoa. E não pode ser assim. A gente não pode deixar de... A gente tem que amar muito mais os nossos familiares, as pessoas próximas. A gente tem que incentivar pessoas. A gente tem que estender a mão assim que possível. Óbvio que a gente tem que priorizar a nossa vida pra gente não se prejudicar. Que não adianta nada eu querer estender a mão pra uma pessoa, sendo que eu tô num buraco. A gente tem que pedir ajuda. A boca foi feita pra gente pedir e falar. Você já falou do Senna, mas sempre foi sua inspiração de carreira e vida? Teve outras pessoas que você se inspirava e eu também... sempre me inspirei na minha irmã e no Ayrton Senna. Sim. Depois que eu fiquei mais velho, teve alguns atletas que eu admirei. A força de vontade. Quem? Eu sempre fui muito amigo da Malren, então eu admirei muito a Malren. Eu gosto muito da Hortência. Mas acho que o principal, indiscutível, é o Guga. Guga. Porque o Guga é tão humilde. Eu vejo no Guga algo que, assim, que é muito bom. Quando não tem nada a ver, mas quando eu viajei para o Japão, é o país que eu mais admirei. Que os japoneses são muito educados. É do mínimo detalhe. Ele pega o passaporte, ele te entrega de frente para você com as 2 mãos. Caramba. A gente, no ginásio, os atletas limpavam o ginásio inteiro depois do término do treino. Isso a gente viu na Copa aqui, né? Que os japoneses limpavam. Eles são muito evoluídos psicologicamente, espiritualmente.
E acho que a gente tem que muito se inspirar nesse tipo de pessoa. E eu vejo no Google uma pessoa, que, como eu falei, não tem nada a ver com questão de japonês, mas eu vejo no Google uma pessoa com muita caridade, sabe? Porque, e principalmente falando de caridade, o que é caridade para mim? Não é esmola. Não é, por exemplo, você vai fazer uma doação, a pessoa te pedir um negócio e você vai dar o seu pior. Ah, tem um tênis lá todo ferrado lá em casa. Ah, não, tem um tênis lá em casa que eu vou buscar para você. Não é isso. Vai dar o tênis, dá o que você está calçando. Porque doar é exatamente isso. Isso é muito o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, recentemente. Aconteceu uma tragédia, está tendo uma tragédia. É uma tragédia que vai demorar muitos e muitos anos para se restabelecer. E as pessoas mandando coisas, o resto do resto. Eu acho isso deprimente. Então, eu me inspiro em pessoas que pegam e oferecem o que tem para elas. E é o que eu sempre vou ser. Assim, eu quero ter o melhor para minha vida, eu busco coisas grandiosas, eu tenho sonhos gigantescos sempre. Dá pra contar algum aqui? Olha, o meu principal sonho da atualidade eu não vou contar porque... Ainda não realizou, não pode ainda. Não é por isso, falar. É porque ele está em andamento. Em andamento. Mas meus sonhos de resultados todos foram alcançados. Eu tenho 2 sonhos pessoais que... Eu nunca fui uma pessoa de me vitimizar. Eu gosto de viver meu sonho e a boca é uma coisa muito absurda, porque muitas vezes a arma do inimigo é a nossa própria boca. Então, eu falo muito para as pessoas, não é que a gente não deve falar as coisas, mas deixa seu sonho sempre caladinho. Podem ali. Usar contra, e muitas vezes, quando realiza também, fica caladinho ali. Melhor coisa. Você já rodou o mundo em competição? Qual que foi a cidade? Você tá falando que eu sou rodado, né? Já rodou demais o mundo, viajou demais. Qual que é a cidade mais legal que você já visitou de todas essas que você já... Cara, eu gostei... Falando do Japão agora, né? Eu acho que o Japão foi o país provavelmente que eu mais admirei. Eu gostei muito de ir também para Austrália. Eu gosto dos Estados Unidos, de algumas coisas que eu acho que a gente tem que se... do amor que eles têm, de serem americanos. Eu acho que nós, brasileiros, somos... O patriotismo, né, deles, né? Eu não vejo só por isso, mas eu vejo que eles vão e fazem por onde, porque eles se esforçam muito. Pô, a gente faz a mesma coisa, cara, aqui. O brasileiro é muito esforçado. Sim. O brasileiro é muito dedicado. O brasileiro, corre atrás, é mega diverso. Eu acho que a gente tem que se amar um pouco mais. A gente tem que chegar nos Jogos Olímpicos, numa Copa, e torcer muito a favor um do outro. Tinha camisa mesmo, né? E quando perde, não lidar como uma tragédia, porque acontece... O mundo inteiro tá nessas competições grandes. Só que só uma pessoa que vai ganhar. Só um país que vai ganhar. Então a gente tem que entender que nós somos suscetíveis a erros, a defeitos, a problemas, mas a acertos, a vitórias, a consagrações, a experiências, porque a derrota as minhas maiores vitórias foram nas minhas derrotas. Quando eu caí, eu sempre tirava algum... O que eu posso ter feito de melhor? O que eu devo fazer de melhor para chegar ao meu sonho daquele momento, daquele brasão que eu queria naquele dia? Então, sempre tem um lado positivo da história. Sempre. Então, o inspirar pessoas e nos inspirarmos, ele depende muito de uma questão, às vezes, de renúncia, porque para você estar aqui fazendo a tua entrevista comigo, com certeza você muitas vezes tira de algo seu, de algo que você poderia estar fazendo uma outra coisa, às vezes gera uma responsabilidade maior. Tudo é sempre muito similar, assim, na vida. Sim. Nas minhas palestras eu falo muito isso nas empresas, porque às vezes me colocaram, e eu agradeço a Deus, não sei o porquê, que o brasileiro me fez tão grande. De verdade. Eu não consigo enxergar, sabe? Eu vejo que eu fui muito esforçado, muito dedicado. E sou. E sempre serei. Mas, cara, tiveram tantos atletas. Tem tantas pessoas. Eu vejo tantas pessoas que eu admiro tanto. Eu estava palestrando ontem para um dos patrocinadores do meu instituto e estava uma das atletas paralímpicas que não tem a visão. E eu escutando as histórias dela, a Terezinha, eu fiquei assim, isso pra mim sim é uma vitória. E ela é muito inteligente, me dando uma aula de bom senso, me dando uma aula de várias coisas. Eu falei assim, caramba, como é bom
a gente escutar e ver que aqui nessa terra a gente só é um grãozinho, a gente não é nada. Nada. E vamos falar do Instituto, então. Como surgiu a ideia do Instituto? Como você colocou isso em prática? Da onde surgiu essa ideia? O Instituto, eu encho a boca para falar do meu Instituto. Então porque, vamos assim, encher essa boca agora para falar. o meu Instituto, ele surgiu, a ideia já tinha desde que eu era ginasta, mas eu visitei muitas instituições, a do Neymar, eu visitei a do Flávio Canto, que é meu amigo pessoal, eu visitei algumas que eu gostava, que eu não admirava, que todas são maravilhosas só por existir. Só que uma coisa, quando eu vi todas elas, é o que eu não queria. Eu nunca queria fazer nada debaixo de escada. Nada que fosse inferior ao que eu quero ter pra minha vida. Porque eu vivi um mundo eu fui muito pobre. Então, eu quero que as crianças que estejam lá no ginásio, elas tenham a mesma coisa do particular. Que o colan dela, da menininha, tenha brilho, que seja feito com a mesma pessoa que fazia da minha irmã. E é isso que eu fiz. Você prega. Então, dentro do meu ginásio, eu sempre falei assim, eu quero que aqui seja valores, né? Meu objetivo aqui não é que os atletas saiam campeões mundiais, estaduais, é inevitável, tá? Quando você faz algo decente, quando você faz algo com muito amor, vai colher frutos positivos, tá? A gente planta sementes, se você rega, com certeza você vai nascer algo Coisa ali, algo vivo, né? Então, desde que eu fiz, eu fui muito abençoado. Primeiro eu ia iniciar em Sepetiba, que era onde eu trabalhava no Abracadabra, o circo onde eu voltei agora, que eu volto nessa quinta-feira. Eu consegui um patrocínio pro Fred, que é o dono do circo, na época de um patrocínio que a gente ficaria 2 meses em uma praça totalmente de graça. E lá foi oferecido 85 mil pessoas dentro do circo. E por conta disso, eu queria que o meu instituto fosse nesse mesmo lugar, que era Sepetiba. E aí a gente tentou um ginásio, a gente tentou locais, e Deus me mostrou que não era lá, porque não consegui um ginásio próprio para lá. E eu comecei a procurar ginásios em locais dentro do Rio de Janeiro. E teve um dia, eu não queria nenhum lugar que tivesse ginástica, tá? Porque eu não queria tomar lugar de ninguém. Eu não iria nunca tomando lugar de ninguém, mas eu não queria que a pessoa sentisse, tivesse a sensação que eu estava tomando o lugar de alguém. Mas aí pediram para eu visitar um lugar, que era na Penha. Quando eu cheguei lá, tinha ginástica. Só que tava muito precário. Assim, de um nível que foi como eu iniciei. Eu iniciei no SESI de Santo André, eu treinava em pneus, em cima desses tatames de judô que são de palha, se eu não me engano. E quando eu entrei no ginásio, nesse lá na Penha, eu me lembrei da minha infância, que eu falei assim, caramba, eu treinava num ginásio precário. E quando a gente nem tinha falado com as pessoas, a pessoa começou a chorar. E aí a gente ficou, caramba, o nosso objetivo não é... a gente perguntou porque eles estavam chorando, que a gente não tinha objetivo nenhum de magoá-los, porque a gente só foi ver o ginásio, e eles estavam chorando porque a gente tinha chego lá. Porque eles estavam pensando em desistir. Então, quando, eu entrei naquele ginásio, eu me lembrei muito da minha infância, que uma criança que não tinha tido condições e que estava tendo uma oportunidade melhor, que foi quando eu fui para o Rio de Janeiro. E eu falei, caramba, isso para mim, Deus escolheu para eu estar aqui nesse momento. Tem 2 anos a instituição e 1 mês de aberta, né, com tudo de pé. E a gente pegou, em 45 dias, nós reformamos o ginásio inteiro, fizemos toda a arte visual, compramos todos os aparelhos, colocamos carpê, compramos todas as roupas de todas as crianças. E a gente iniciou mais bonito, gente, não estou fazendo provocação pelo Pinheiros, pelos outros clubes, pelo Flamengo, mas mais organizado do que clubes grandes. Esteticamente, a gente é mais bonito do que um clube pago, do que os locais, academias pagas. Então, isso me orgulhou muito, porque é o padrão do que eu quero seguir para minha vida. E a gente está hoje já abrindo nossa 2ª unidade. Já era para ter aberto, mas a gente está tendo alguns problemas burocráticos, que vai ser no interior, que eu acho que o impacto é maior. Mas lá dentro desse ginásio, o colan é feito pela mesma pessoa que fazia o colan da minha irmã. A roupa é feita com material mais
perfeito que eu poderia conseguir. Não é o mais barato. Não é comprado no atacadão, não estou desmerecendo o atacadão. Não é comprado tudo pra gente preencher aquilo. Não é esse o meu objetivo. E a gente vê a emoção que você conta e você passa nisso. A treinadora do ginásio, de uma equipe beneficente, é a treinadora que foi a treinadora da minha irmã de seleção brasileira, que foi treinadora do Flamengo durante mais de 15 anos, que é a Viviane. Quem coordena o meu ginásio é o Fernando Schimann, que foi quem me levou para o Rio de Janeiro, que é o marido da Patrícia Morim, que são meus amigos pessoais há mais de 20 anos. Tudo, o ginásio eu quis colocar carpê. Por que carpê? Para ensinar as pessoas que não pode entrar no ginásio pisando de tênis. E o aparelho que tem lá é o mesmo que a Rebeca treina. A Rebeca Andrade treina. Eu fui para os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Eu não tinha tablado olímpico no Brasil. Nenhum. Eu não treinava em tablado olímpico, sendo favorito olímpico. Caramba. Então, a realidade que eu quero oferecer para essas crianças é o que eu não tive. Então, eu jamais vou me juntar a algo que não seja aquilo que seja dentro da minha crença. E minha crença não é a questão como eu falo só sobre religião. Eu falo sempre sobre o que eu acredito. Que eu acho que a gente... Cara, cada um tem o direito de pensar o que quiser. Mas eu vivo minha felicidade justamente porque eu tenho fé. Sempre em dias melhores, em pessoas melhores, que eu melhore. Se eu não tiver esperança, né, tipo, em pessoas melhores, eu não acredito em mim. Eu sou cheio de defeitos, sou cheio de problemas, cheio de coisas na minha cabeça, como todo mundo. Como todo mundo. Eu quero saber agora da transição do esporte e pro entretenimento. Como é que foi o convite? Como aconteceu? Você aceitou de primeira? Você pensou? Aconteceu muito por... primeiro, eu tive uma proposta na época, cara, do Faustão, de participar do Show dos Famosos. Porque foi na época da pandemia, eu tinha ido no programa do Serginho Groisman, e eu tinha cantado com o Felipe Araújo. E quando eu cantei, fui afinado, cantei normalzinho, eu não sou cantor. Cantou bem. E aí, não, eu não sou cantor, mas assim, eu cantei bonito ali, tipo, pro momento, né? E aí eu tive esse convite, só que, cara, fazer o quadro Show dos Famosos é um super desafio. Porque é atuar, homenagear personalidades da música. E eu sou atleta, fui atleta a minha vida inteira. Por mais que eu goste muito de cantar, eu não sou cantor, eu nunca me preparei para isso. Nunca tinha feito aula de canto, mas eu aceitei mesmo assim. Aí aconteceu de ter a pandemia e o Show dos Famosos foi cancelado na época. E aí teve, mesmo na pandemia, um dos raros lugares que estavam abertos, porque estava tendo todos os cuidados com as máscaras, com álcool, com absolutamente tudo, era o Tivoli Park, que é o dono é o Frederico Heder. Ainda é da marca que sonho ainda em voltar, porque ali é um sonho de criança. Eu adoro parques de diversão. E aí eu fui pro parque, convite da minha irmã, que minha irmã estava indo, chegou de última hora e falou assim, eu quero ir. Eu fui recebido na época, o Vicente. E o Vicente me deu todas as coordenadas que tinha que fazer no parque, as marcações. E o dono era o Fred, que era associado ao Vicente. E eu não sabia que o Fred queria me conhecer. E aí, por conta disso, o Vicente pegou meu telefone, passou o telefone para o Frederico Heder, que é o proprietário do Abracadabra. E ele me fez um convite de participar do circo dele. É isso que eu quero saber. Qual a semelhança do esporte pro entretenimento? Então, é isso aí que eu vou chegar. E aí ele me fez o convite de ir pro circo dele. E, cara, pra mim era muito estranho ir pro circo, porque eu sempre tive a percepção... Eu nunca iria pro Circo du Soleil, tá? Não? Já tive convite, mas... Eu tive vários convites, mas não existe essa possibilidade. Por quê? Porque eu sou o Diego Hipólito do Brasil da ginástica. Não tem nada a ver eu ir lá pra ser um artista descaracterizado do artista Diego Hipólito. Eu acho que não tem nada a ver. E eu sou muito brasileiro. Então eu só ficaria no Brasil pra qualquer coisa. Eu não vou morar fora do Brasil. Eu não tenho essas vontades, jamais. Não me imagino. Gosto quando viajo de conhecer culturas novas, mas eu não tenho essa vontade que todo mundo tem. Eu acho que a gente tem que melhorar aqui. A gente tem que ter esperança aqui. Se a gente vai indo para outros lugares, a gente não vai valorizar a melhorar outras pessoas ao nosso redor.
E aí eu tive esse convite, eu demorei pra aceitar, aí eu aceitei. Na época, porque eu aceitei também o show dos famosos com o Luciano Huck. Sim. E seria um grande desafio. Então eu participei do mesmo momento, porque era algo que eu gostei, sempre era um sonho. E como a gente é movido por sonhos, eu falei assim, cara, eu vou em busca desse sonho. Não sonhei um dia ser medalhista olímpico, e não demorou pra caramba, mas eu não consegui. Então meu sonho era participar da parte da arte, da cultura, porque eu sempre gostei. E aí eu iniciei no circo com um número com a minha irmã. Eu tava vendo os vídeos, até um dos vídeos que foi publicado. Eu tava falando pro Fred ontem, eu falei assim, caramba, como eu entrei no circo ruim. Ruim de acrobacia, ruim de fala. Era tudo muito novo. Tá muito duro, muito... Eu vejo hoje como a arte, o entretenimento me mudou. Em todos os sentidos. De estar aqui conversando com você e ser mais desinibido. Porque a impressão das pessoas sempre foi de um atleta muito sério. Às vezes, algumas pessoas lidam como seriedade, como metido, e outras como timidez. Mas eu era sério porque eu era travado na televisão, né? E, tipo, a competição era pra falar sobre coisa séria, sobre o acerto, sobre ganhar e perder. E o circo não é isso, o entretenimento não é sobre isso. É sempre ganhar. É sempre melhor pra todos. E eu entrei, tive um número, depois eu me tornei o mestre de cerimônia do circo. Isso em conjunto do que estava acontecendo no Instituto, isso em conjunto do que estava acontecendo do Luciano Huck. E o Luciano foi um desafio muito grande. Porque como é que você destravou, então? Foi bem difícil. Eu não consegui destravar no programa. Eu não consegui de verdade. Eu fiz, na realidade... Teve alguma coisa que te ajudou? Lá não, eu fiquei muito nervoso. Muito pelo contrário. Até pelos comentários, geralmente, porque é uma competição, eu ficava mais nervoso ainda. Não era a minha área, eu não dominava. Hoje eu tô mais tranquilo. Se eu fizesse hoje, eu com certeza estaria melhor do que eu tava naquela época. Mas o circo, o palco me mudou radicalmente. Eu consigo conversar com as pessoas. Na realidade, é o importante, em olhar no olho das pessoas e contar uma história verdadeira. E é isso que o circo faz. Então foi isso que me fez, na realidade, nunca mais querer sair da arte e da cultura. Eu não saio. Eu sou o eterno ginasta, eu sempre irei viver disso, porque eu tenho que ser justo, ter o entendimento que, se não fosse o esporte, eu jamais teria também tido a oportunidade de entrar na arte e na cultura num cargo já mais elevado. Então, eu não conseguiria, porque eu não era desinibido como eu sou hoje. Eu fui conquistando isso com o tempo, fui aprendendo. E tenho que melhorar muito ainda, mas eu acho que o caminho sempre é persistir. E tem alguma história engraçada ou alguma coisa que você lembra com carinho da dança, do circo ou até... Não, foi show dos famosos. Show dos famosos. Tem alguma história engraçada que você marcou? O que foi muito bom era muito estar com a Mariana Rios, porque a Mari é uma pessoa sensacional. Teve um dia que eu tava, acho que de Frauzino, que eu ia cantar, homenagear ele, e eu tava parecendo muito a Dona Florinda. Muito a Dona Florinda. E foi muito engraçado. Dar o Benito de Paula também, pelo amor de Deus, gente. Eu sei que era caracterizado, mas era muito engraçado. Eu me olhava e eu ria, e eu não podia chorar de rir, porque ia borrar, e aquela maquiagem demorava um dia inteiro pra fazer. Um dia inteiro. Eu tenho figurinha minha de Benito de Paula. Que usa até hoje. E agora, no Abracadabra, como que é a preparação? Então, ela é assim. Dá pra contar um pouquinho da participação, da preparação ou não? Vamos ter que aguardar. Vamos ver aqui. Vamos ver. Produção, pode contar? Pode. Produção. Todo mundo levantou a plaquinha verde. Olha só, então, lá é muito pensando nos Jogos Olímpicos agora. Esse início, né? Porque a gente tem uma praça agora. A gente já pode falar a próxima praça? Pode. E a gente vai depois para São José. São José... Eu acho que vai ser mais legal do que... Aqui vai ser muito interessante, porque aqui é focado muito nos Jogos Olímpicos, né? Diego Hipólito, ginasta, a caráter de ginasta, fazendo acrobacias, como eu fazia nos Jogos Olímpicos, com 38 anos de idade. Tenho mais de 30, mas as minhas costas doem igual a Sandy. Vamos ver a Sandy. Mas contando uma mensagem, mostrando os vídeos meus de atleta, porque muitas crianças não sabem mais quem eu sou. Então, as crianças não sabem quem foi o Diego Hipólito como ginasta, né? Então, é para contar uma história, para motivar as pessoas. Aqui é muito focado isso que eu posso contar, o spoiler daqui. Mas São José é muito mais interessante, porque São José, além de tudo,
foi a cidade onde o Abracadabra ficou parado na época da pandemia há 8 meses. E foi onde abraçou o circo na época. E lá eu já tive algumas visitas, a gente vai começar também daqui a pouco focar lá para mostrar a praça para lá. Mas o circo é muito sempre de muitas mudanças. A gente vê aquele negócio de que circo, cada hora um artista tem um canto, eu percebo muito isso. O Abracadabra tem muitos artistas com fidelidade lá, eles têm o cartãozinho do Abracadabra. E eu sou um desses, porque eu iniciei lá, fui para outro caminho e tô voltando para cá. Então, é muito, na realidade, do que o Fred vai conduzir comigo. O Fred, para mim, é um fenômeno da arte. Ele faz uns espetáculos. Que você já assistiu Abracadabra? Alguns pedaços que a gente... Não presencialmente ainda, mas... Alguns pedaços não vale, não. Alguns pedaços não vale. Mas você vai, então, na quinta-feira? Opa! Ó, 8h30, pelo amor de Deus. 8h30, Você sabe que eu rezo, tá? E acontece. Olha lá, não, depois disso não tem como não, né? Depois, já quase caiu o negócio aqui, Eu vou anotar seu nome Anota aqui aí, e eu também sei desenhar, tá? Ah, tá bom. Tá certo. E como é que é trabalhar conviver ali com o Tirulipa, com o Dedé... Cara, é assim, o Tiru eu já tinha conhecido na época do... Eu fiz um programa com ele há muitos anos atrás no Celso Portiolli. E aí, eu sempre fui muito fã também do Tiririca. De verdade, eu acho que é um dos palhaços que me representou sempre. E o Dedé, pra mim, é um fenômeno. Porque o Dedé tem 88 anos de idade. É de uma geração que ele foi se adaptando às mudanças e ter a oportunidade... Por que a gente tem o hábito de achar que só um artista ou só um jogador tem que aparecer? Ali tem várias estrelas. O céu é feito de espaço para muitas estrelas brilharem. E nenhuma tem que ter um lugar da outra. Então, cada um ali tem o seu brilho. Cada artista, cada pessoa que está no receptivo, a pessoa que está vendendo a pipoca, a pessoa que está... Por sinal, a pipoca de lá é muito boa. Boa, tá, gente? Olha muito lá, boa. o pipoca é sempre... Pipoca. Pipoca é bom demais. Não sou salgado. Eu prefiro salgado. Salgado. Clássica, né? E você? Eu, salgado também, salgado. O negócio é o seguinte, você é um showman, você tá aqui, tá ali, tá lá, mas você também vai estar de comentarista nos Jogos Olímpicos. Na hora que você tá assistindo, você fala, não é assim. Não dá vontade de estar, não, se eu tivesse ali, ou então como é que, eu sou... Como é que é o lado torcedor, o lado técnico e o lado comentarista? É muito difícil comentar, por exemplo, quando tem algum grande amigo meu. Por exemplo, a Nori tá competindo. Pra mim é muito difícil. Porque eu sou fã dele. Eu sou torcedor dele. Então, quando ele compete, ele vai acertando. Eu vou torcendo. E eu quero muito que acerte. Porque a sensação que eu tenho é que eu tô competindo ali. Você falou do Nori. Lá em 2016, aquela medalha de prata com o Nori, como é que foi? Foi muito inexplicável. Porque é muito melhor dividir a felicidade com outra pessoa. Ele tava vivendo a mesma coisa que eu naquele momento. Então, é muito inesquecível. Eu falo pro Nori que a gente tá interligado pro resto da vida. Porque um dos dias mais especiais da minha vida, ele estava junto comigo, vivenciando a mesma felicidade que eu, cada um no seu grau de felicidade. E foi quando eu ganhei a medalha, foi tão inexplicável. Primeiro a gente viu as notas, já foi acontecendo, tudo como foi a nosso favor, foi lindo. A gente subiu no palco ali para cima para levantar a bandeira. E aí depois você tem que ir debaixo da escada para depois ir receber a medalha, que tem uma ordem que recebe a medalha, porque o solo é o primeiro aparelho a ser competido, mas depois tem o salto feminino, depois tem as premiações, elas acontecem no meio. Então, para não perder o cronograma da competição, você tem que sair, passa a competição, você dá a entrevista para as pessoas e você tem que ir numa ordem para ir cantar o hino nacional. O hino nacional não foi o hino nacional, foi o inglês, porque foi da Grã-Bretanha, que foi quem ganhou foi o Whitlock, mas na realidade quem ganhou foram os brasileiros de ter a oportunidade de ter os Jogos Olímpicos com 2 atletas sendo medalhistas. Só que eu passei muito mal de baixo, porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. E eu estava caído no chão. Eu caído no chão, o Nori chorando muito, eu e o Nori chorando muito, e o campeão olhando assim pra gente, tipo, que esses dois estão aí? Eu que
ganhei esse negócio. Eles que estão ali mais felizes. E foi muito bom. E eu lembro, a gente subiu no pódio e eu lembro que eu tava muito emocionado. E eu olhei pra arquibancada, que foi um olhar... A gente procura num ginásio, tem 18 mil pessoas. Você não consegue enxergar, achar seus familiares. Você não consegue achar as pessoas. Tinham 18 mil pessoas. Eu não tinha conseguido... Antes da final, eu preciso ver a minha mãe. Isso é muito surreal. Eu precisava olhar pra ela, porque quando eu caí a primeira vez, eu não tive a minha mãe na arquibancada e aquilo foi ruim. Foi muito ruim, porque eu queria que, por mais que eu tivesse caído, eu me sentia abraçado. E quando eu competi, eu não consegui vê-la antes da competição, e depois eu tava no pódio e eu lembro que ela falou pra mim, olhando pra mim assim, um pouco mais de muito longe, você tá feliz? Essa foi a frase dela. E eu lembro que eu falei, tem como não estar? Vários amigos meus especiais estavam nesse dia, fizeram, na realidade, um sonho se tornar realidade que era uma medalha que não foi minha, né? Uma medalha de muitas pessoas. Não só a família e amigos, o Brasil inteiro tá com você ali. E, inclusive, tem muita gente que é do esporte, tá acompanhando aqui. E uma dica que você dá pra quem tá... A gente tá ao vivo? Não, aqui a gente tá gravando. Mas tem muita gente do esporte que vai assistir, vai acompanhar isso aqui e quer uma dica, e quer um conselho pra continuar, pra dar ânimo, pra enfim. Gente, a dica é persistência. A gente desiste muito no meio do caminho porque a gente quer muitas vezes o mais fácil. Ninguém consegue se superar em uma grande vitória pessoal sem ter dificuldades no meio do caminho, sem ter erros no meio do caminho, sem aprender no meio do caminho. Então, nada, muitas vezes, é imediatista. Espera o tempo que for desse deserto, que depois do deserto vem a terra prometida. Então, cai, levanta de cabeça erguida e tenta outra vez, porque só Deus e os nossos esforços que definem até onde a gente vai. Boa. Você falou que gosta de parque. Você gosta dos parques da Disney? Gosto. Gosta muito. dos personagens da Disney? Gosto, mas eu não conheço muitos atuais. Depois que eu fui medalhista olímpico, a primeira coisa que a gente fez foi pra Disney. Ah, que legal. Fui eu, Nori, a Flávia Saraiva, a minha irmã e a Jade. O que você mais gostou lá dos parques? Caramba, o que eu mais gostei, eu ia falar o sorvete. O sorvete. A cabeça do Mickey de sorvete é muito boa. E aquilo é bom demais. Eu não sei, eu tava tão extasiado, assim. Foi tão legal. Eu gostei muito da montanha-russa do Hulk. Eu gostei de tudo. Não tem nada que eu tenha pensado assim, não gostei. Eu já tinha ido pra Disney, mas já muito tempo antes. Mas eu gostei de tudo. Eu acho que estar com... Eu acho que foi muito legal estar com a Flavinha. A Flavinha tem uma energia muito boa. Muito legal estar com a minha irmã. Muito. E se você fosse um personagem da Disney, você escolheria qual? Se eu fosse o personagem da Disney, eu tinha que ser o... Qual que é o nome do Toy Story? O... Woody? Não, o que tem o... O Buzz? Buzz. O Buzz. Tá. Ou o Pateta. E se você puder... Se você pudesse viver agora no mundo da Disney, em qual mundo você escolheria? Pode ser da Marvel, pode ser Star Wars também. Da Marvel. Da Marvel? Eu gosto. Gostaria de ser algum Vingador? Algum super-herói? Qual super-herói, Diogo Hipólito seria? Super Diggs. Muitos anos atrás eu me fantasiava de Super Diggs, que a gente treinava no carnaval. Então, mas quem disse que eu não pulava carnaval? Eu pulava até duplo twist escarpado, meu filho. Olha lá. Meu filho. Já juntava útil ao agradável. Eu já chegava fazendo duplo twist escarpado. Eu tava pulando no carnaval. E a gente tinha que entrar na banheira de gelo. Lá no ginásio tem tudo. Essa concentração de banheira de gelo deve ser difícil demais, né? Cara, eu gosto muito, porque é algo que mais me recupera na minha vida. Eu ainda faço banheira de gelo. É mesmo? E eu acho que é um pouco de costume. Porque por mais que eu seja friorento, a banheira de gelo, ela me recupera num grau surreal. Se eu tô com muita dor, tô com muito cansaço muscular, banheira de gelo me ajuda bastante. Te ajuda. Vamos fazer um bate-bola aqui. Eu falo uma palavra, já pra reta final aqui. Vamos lá. Falo uma palavra e o que vem na sua cabeça. Vamos. Essa aqui acho que você já falou, mas vamos de novo pra frisar. Um ídolo. Daniel Hipólito. Uma meta pra esse ano. Conquistar o mundo. Uma meta pra esse ano, terminar com saúde. Algo que você gosta, mas que ninguém sabe. Mas vai saber agora, né? Algo que você gosta, mas ninguém sabe. Não posso falar isso.
Algo que você pode falar, né? Não era nada Qualquer demais. coisa a gente corta também. Não era nada demais, não. É rádio. Rádio Disney. É uma coisa. Tá. Não, mas Não, quiser isso falar todo o- mundo sabe. Isso todo mundo sabe. Uma coisa que eu gosto que ninguém sabe é. Não sei. Agora não veio nada na minha cabeça. Não veio gente. nada- Foi mal, tá bom. foi mal. A última música que você ouviu? Foi. Você pode ouvir, inclusive. Ai, gospel. O que eu mais gosto de escutar é. Vão dizer que foi sorte, a última música que eu escutei, com certeza. Que é a que eu tava escutando no flat. Uma vontade agora? A vontade agora. Pipoca? Sorvete. Sorvete. Maior sonho. Mergulhar num balde de sorvete também. De qual sabor? Tutti frutti. Este aniversariante hoje fazendo aniversário. Obrigado pela simpatia, obrigado pelo Obrigado você. convite. Deixa um recado pra galera de circo aí. Um recado pra ir no circo? Gente, olha, minha reestreia no circo, no Abracadabra, agora nesse dia 27, nessa quinta-feira, no circo que tá no AMB. Abracadabra, circo musical, o circo tá lindo, tem Tirulipa, tem Dedé Santana, tem Diego Hipólito, tem Frederico Heder, lá tá lindo, dá pra adquirir o seu ingresso pela uhu.com, lá também tem brinquedo, gente, tem barco Vic, tem roda gigante, tem o carrossel, é muito bonito de verdade, eu convido vocês pra viverem a magia do circo com muita felicidade. Vamos lá. É isso, Conversas Rádio Disney volta na semana que vem com mais uma pessoa que você gosta muito pra gente bater um papo aqui. Obrigado, hein? Eu que agradeço.